Oi, minha gente. Eu não ia nem aparecer aqui porque eu tô extremamente cansada e precisando dormir. Mas o vídeo da mãe quebrando videogame tá me incomodando bastante. Eu não ia nem falar sobre ele, né? Porque já foi divulgado esses dias, tipo, eu deixei pra lá. Mas eu fui olhar alguns comentários e a gente precisa conversar sobre isso. De verdade. Porque quando eu falo de prosperidade, eu não tô só falando de prosperidade financeira. Eu tô falando de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. As pessoas que têm essa mentalidade muito fechada e só pensam na prosperidade financeira. Mas a prosperidade é saúde familiar, trabalho e financeira. É você ter o equilíbrio em tudo. Então, eu vou falar sobre esse caso. E eu sei que eu vou receber um bocado de hate, porque eu vou falar o contrário que as pessoas estão falando. Mas é meu ponto de vista, porque eu tenho ótimos feedback. Você vai ver relato de uma mãe. Olha esse feedback aqui. Porque quando eu falo de prosperidade, eu não tô só falando de prosperidade financeira. Você tem que abrir sua mente. Falando de prosperidade familiar, de trabalho, de saúde. Porque a pessoa trabalha tanto é pra quê? Todo adulto trabalha pra manter uma qualidade de vida para seus familiares. E pra ele também ter uma qualidade de vida boa. Mas as pessoas que trabalham muito é sempre para o outro. E muitas vezes é pro seu próprio filho. Pra sua própria casa. Certo? Então eu vou falar sobre aquele vídeo e ver esse relato. Vamos falar do vídeo, né? Eu não sei se aquele vídeo foi algo planejado pela mãe e pelo filho mais velho, porque na filmagem mostra outro videogame. E outra coisa, a tranquilidade da criança, a postura da criança andando e falando aqueles palavrão como nada tivesse acontecendo. Parecia que estava com um coleguinha na rua. E a mãe perdendo sua estabilidade emocional totalmente, né? A mãe quer para ser o centro da casa. A ordem, né? Porque a mãe bota a ordem na casa. E a estabilidade emocional dela, lixo. Eu posso falar que estava um lixo. Porque estava. Porque ela era para ser o setor da casa. Ela deixou uma criança desestabilizada emocionalmente. Isso é muito sério. E o mais interessante, essa mãe ser aclamada, essa mãe ser elogiada pelos atos dela de falta de estabilidade emocional. E essa mãe da entrevista, como fosse algo natural, pegar um martelo e com aquele ódio quebrar um videogame. Aquele videogame não era só um videogame. Aquele ódio não era só um ódio. Aquele videogame era a criança. Imagina como foi a cabeça da criança interpretar isso. Porque a criança conseguiu interpretar. Eu não sei se vocês conseguiram interpretar aquilo dessa forma. Mas o videogame não foi só o videogame. Aquela explosão de raiva não foi só uma explosão de raiva. Vocês conseguem parar pra pensar? E lá no fundo tava a criança quieta, só vendo a explosão de raiva da mãe. E com certeza ele se viu naquele videogame. Com certeza ele ficou daquele jeito paradinho, porque ele falou assim: se eu me mexer, o martelo vai vir na minha cara. E várias pessoas comentaram por que ela não meteu o martelo na cara dele, porque ela não quebrou ele. Mas um dia essa mãe desejou engravidar. Essa explosão que aconteceu da mãe, essa fúria, não foi por acaso. Foi a exaustão mental. Se não foi nada planejado. Eu ainda suspeito que teve um planejamento. E quando eu acho as coisas, né? As coisas acabam acontecendo. Mas vamos supor que foi nada planejado e aconteceu daquela forma. Aquela mãe chegou numa exaustão tão grande que ela perdeu o sentido do certo e do errado. E cometeu aquela brutalidade, que ela acha que não vai ter consequência futuramente. Mas as consequências um dia vai chegar. E qual é as consequências? Uma criança que acha normal falar aqueles palavrão. Imagino como é a cabeça dessa criança. E a criança é o reflexo do pai e da mãe. E eu também imagino a desordem da casa, né? Porque a criança, ela é o reflexo da casa. Eu sei que isso dói, mas a criança é o reflexo da casa, ele é o reflexo do meio que ele vive. E o interessante do vídeo é que a gente vê que é uma família rica, mas é uma criança com um emocional horrível, que fala qualquer coisa, não tem limite. Uma mãe que não tem estabilidade emocional. Isso ela mostrou não na situação só do martelo, mas ela mostrou numa situação que o menino teve acesso à conta dela. Depois ela falou que estava resolvendo com ele. Então assim, você vê que aquela família tem que ter ordem. E qual é a ordem? Pai, mãe e filho. Não é o filho, pai e mãe, não. Existe ordem, existe hierarquia. Então você vê a desordem. Não é, só é uma família rica, que tem mesmo materiais. Vai faltar muita coisa naquela família. Então, eu queria que vocês pensassem, aquela família é uma família que prospera ou aquela família é uma família pobre? E outro ponto que chama muito minha atenção, a mãe foi se aconselhar com o filho mais velho sobre a punição de fazer isso no filho mais novo. A mãe que gerou a criança, ficou 9 meses, ela não sabe que postura tomar pela desobediência. Ela vai se aconselhar filho. Sério isso? Mãe se aconselha com filho? Hierarquia. Mãe não se aconselha com filho. Filho se aconselha com mãe. Mas mãe não se aconselha com filho. Porque a mãe tem vivência, a mãe tem experiência. É muito sério quando uma mãe vai se aconselhar com o filho. Sério não? Seríssimo. E é muito sério quando a mãe vai pedir conselho pro filho. Porque a partir do momento que ela vai pedir o conselho pro filho, o filho entra automaticamente na energia da mãe ou do pai. E a mãe entra na energia do filho. Isso se torna um peso, que a mãe já teve a vivência, a experiência, ela sabe resolver qualquer problema na sua vida. Eu digo a você, se você soltar sua mãe numa mata, ela vai saber se resolver, ela vai saber sair da mata, ela vai saber encontrar uma solução, porque ela tem vivência e experiência, tá certo? Deixa a mãe andar sozinha, ó, com suas próprias pernas.